Uma jovem comum estendeu a mão a um senhor perdido em meio a papéis. 3 dias depois, foi chamada à sala mais luxuosa de um arranha-céu. O que parecia uma simples gratidão se revelou uma proposta capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. E no coração de uma cidade distante, ela descobriria um passado que jamais imaginou enfrentar. Antes de acompanhar essa história cheia de reviravoltas, não esquece de se inscrever no canal para ver mais relatos de amor, redenção e escolhas que mudam tudo. Marina sempre foi uma mulher de rotina. Aos 32 anos, havia construído uma vida previsível e segura, trabalhando há 8 anos na mesma papelaria do centro comercial Vila Esperança, um lugar esquecido pelos grandes investimentos da cidade. Todos os dias seguiam o mesmo padrão. Acordava às 6 da manhã, tomava café preto sem açúcar, pegava o mesmo ônibus das 7h15 e chegava pontualmente às 8 para abrir a pequena loja que vendia desde cartões de aniversário até material escolar. Seus gestos eram contidos, sua voz suave e raramente alguém notava sua presença. Era o tipo de pessoa que passava despercebida em multidões, que nunca reclamava quando a fila do banco demorava demais ou quando o garçom esquecia seu pedido. Marina havia aprendido desde cedo que chamar pouca atenção era mais seguro do que arriscar decepções. Naquela terça-feira de março, no entanto, algo diferente aconteceu. O dia havia sido particularmente corrido na papelaria. Era época de volta às aulas e os pais chegavam em grupos comprando cadernos, lápis e mochilas, com pressa e impaciência. Quando finalmente conseguiu fechar a loja às 18 horas, Marina percebeu que precisava passar no banco antes de ir para casa. O aluguel seria debitado automaticamente no dia seguinte, e ela queria confirmar se havia saldo suficiente em sua conta. O Banco Central ficava a 3 quarteirões da papelaria, numa avenida movimentada onde o trânsito nunca parava. Marina caminhou devagar, observando as vitrines das lojas que conhecia de cor. Havia o açougue do seu Joaquim, onde às vezes comprava meio quilo de carne moída quando queria variar do usual macarrão instantâneo. Havia a farmácia, onde a atendente sempre perguntava se ela estava bem, notando que ela raramente sorria. E havia a lanchonete, onde o dono, um homem árabe de meia-idade, sempre acenava quando ela passava, mesmo que ela nunca tivesse entrado lá. O banco estava lotado, como sempre no final da tarde. Marina retirou sua senha, número 247, e sentou-se numa das cadeiras de plástico azul, observando o painel eletrônico que mostrava estar atendendo a senha 201. Suspirou, calculando que esperaria pelo menos 40 minutos. Tirou um livro da bolsa, um romance que havia comprado numa promoção semanas atrás, mas que ainda não conseguira terminar por falta de tempo ou concentração. Foi então que notou o homem idoso. Ele estava de pé ao lado do caixa eletrônico, segurando vários papéis com as mãos trêmulas. Vestia um terno cinza que já havia sido elegante, mas agora mostrava sinais de uso. O tecido estava ligeiramente desbotado e havia um pequeno rasgão na manga esquerda. Seus cabelos brancos estavam despenteados e ele usava óculos com lentes, grossas que escorregavam constantemente pelo nariz. Marina observou-o por alguns minutos. O homem olhava ora para os papéis, ora para a tela do caixa eletrônico, claramente confuso. Tentava apertar alguns botões, mas depois desistia e voltava a examinar os documentos. Algumas pessoas na fila começaram a demonstrar impaciência, suspirando alto e comentando entre si sobre como alguns idosos não deveriam usar caixas eletrônicos se não sabem como funciona. A jovem que estava atrás de Marina na fila disse, em voz alta, alguém deveria ajudar o senhor, ele está atrapalhando todo mundo. Mas ninguém se mexeu. Todos pareciam ocupados demais com seus próprios problemas, olhando para os celulares ou conversando ao telefone sobre compromissos urgentes. Marina fechou o livro e levantou-se. Não sabia explicar o que a motivava, mas algo dentro dela não conseguia ignorar a situação. Aproximou-se do homem com passos cautelosos, sem querer assustá-lo. Com licença, senhor, disse ela, mantendo a voz baixa e gentil.
O senhor precisa de ajuda? O homem virou-se para ela e Marina pôde ver seus olhos azuis por trás das lentes grossas. Havia algo naquele olhar que a tocou profundamente, uma mistura de confusão, vulnerabilidade e, principalmente, solidão. Era como se ele não visse outra pessoa há dias. Eu não entendo esses números, disse ele, com voz rouca e hesitante. Minha neta sempre me ajuda, mas ela está viajando. Preciso saber quanto tenho na conta para pagar as contas do mês. Marina estendeu a mão delicadamente. Posso dar uma olhada? Talvez eu consiga ajudar. O homem hesitou por um momento, olhando ao redor como se verificasse se era seguro confiar nela. Depois entregou-lhe os papéis com mãos que tremiam ligeiramente. Marina notou que não era apenas nervosismo. Havia algo mais, talvez o início, de alguma condição relacionada à idade. Os documentos incluíam extratos bancários, contas de luz, água e telefone, e algumas anotações manuscritas com números e datas. Marina organizou os papéis rapidamente, identificando as informações, mais importantes. Vamos ver, disse ela dirigindo-se ao caixa eletrônico. O senhor tem o cartão? Vou ajudá-lo a consultar o saldo. Durante os próximos 15 minutos, Marina pacientemente guiou o homem através de todo o processo. Explicou como inserir o cartão, como digitar a senha sem que outros vissem, como navegar pelos menus do caixa eletrônico. Descobriram que ele tinha saldo suficiente para pagar todas as contas, e ela ainda o ajudou a calcular quanto sobraria para os gastos do mês. A senhora é muito gentil, disse o homem, guardando cuidadosamente os papéis numa pasta de couro, desgastada. Não sei como agradecer. Há tanto tempo ninguém... Ele não terminou a frase, mas Marina entendeu. Havia algo na maneira como ele falava, na forma como seus ombros se curvavam ligeiramente, que sugeria uma profunda solidão. Ela pensou em sua própria vida, em como também passava dias inteiros falando apenas o necessário, com clientes na papelaria, voltando para casa onde ninguém a esperava. Não precisa agradecer, disse Marina, sorrindo pela primeira vez naquele dia. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. O homem a olhou fixamente por um momento, como se estivesse memorizando seu rosto. Havia algo estranho em seu olhar, uma intensidade que Marina não conseguia interpretar. Então, ele sorriu de volta, um sorriso que transformou completamente sua expressão. Você é rara, disse ele simplesmente. Numa época em que todos estão sempre com pressa, sempre ocupados demais para se importar com o próximo, você parou para ajudar um estranho. Isso é raro. Marina sentiu um calor estranho no peito. Não estava acostumada a receber elogios e definitivamente não estava acostumada a ser chamada de rara. Durante toda a sua vida, havia se sentido comum, invisível, sem nada de especial, para oferecer ao mundo. Qualquer pessoa faria o mesmo, disse ela, um pouco constrangida. Não, respondeu o homem, balançando a cabeça. Eu estava aqui há mais de meia hora, e você foi a única que se aproximou. Isso diz muito sobre quem você é. Eles se despediram na porta do banco. O homem seguiu para a direita, caminhando devagar, mas com passos mais firmes do que quando Marina o havia encontrado. Ela seguiu para a esquerda, em direção ao ponto de ônibus que a levaria para casa. Durante toda a viagem de volta, Marina não conseguiu parar de pensar no encontro. Havia algo no homem que a intrigava, a maneira como ele falava, como se escolhesse cada palavra cuidadosamente, o contraste entre suas roupas gastas e sua postura digna, o olhar intenso que parecia enxergar além da superfície. Quando chegou ao seu pequeno apartamento de um quarto no bairro Jardim das Flores, Marina preparou sua habitual xícara de chá de camomila e sentou-se na poltrona ao lado da janela. Dali, podia ver o movimento da rua. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na calçada, o padeiro fechando sua loja. Abriu novamente o livro que tentava ler há semanas, mas as palavras não conseguiam prender sua atenção. Seus pensamentos voltavam constantemente para o homem idoso, para as palavras que ele havia dito, para a sensação estranha de ter sido vista, realmente vista, por alguém pela primeira vez em muito tempo. Marina não tinha como saber que aquele encontro aparentemente casual mudaria sua vida para sempre, que em 3 dias um envelope chegaria à papelaria,
trazendo um convite que a faria questionar tudo o que achava que sabia sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Por enquanto, ela apenas sentia uma inquietação diferente, como se algo, dentro dela, tivesse despertado após anos de sono profundo. Era uma sensação ao mesmo tempo assustadora e emocionante, como estar à beira de uma descoberta importante sem saber exatamente o que seria. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marina sonhou. Sonhou com lugares distantes, com conversas profundas, com a possibilidade de ser mais do que apenas a mulher invisível da papelaria. Quando acordou na manhã seguinte, ainda sentia os ecos daquele sonho, como se ele fosse uma promessa de que algo estava prestes a mudar. Os 3 dias seguintes passaram como uma névoa estranha para Marina. Ela tentou voltar à sua rotina habitual, mas algo havia mudado. Durante o trabalho na papelaria, pegava-se pensando no homem idoso, relembrando cada detalhe da conversa. À noite, em vez de assistir às novelas que costumava acompanhar distraidamente, ficava na janela observando as pessoas na rua, imaginando as histórias por trás de cada rosto que passava. Na sexta-feira pela manhã, Marina chegou à papelaria, como sempre às 8 em ponto. O movimento estava fraco, apenas alguns estudantes comprando canetas e um senhor procurando cartões de condolências. Ela organizava o estoque de cadernos quando ouviu a campainha da porta tocando. Entrega para a papelaria Vila Esperança, anunciou um jovem motoqueiro, segurando um envelope branco nas mãos enluvadas. Marina franziu a testa. A papelaria raramente recebia correspondência formal, apenas as contas mensais e alguns catálogos de fornecedores. Tem certeza de que é aqui? Perguntou ela. O rapaz conferiu o endereço no envelope. Rua das Palmeiras, 247, Papelaria Vila Esperança. É aqui mesmo. Preciso da assinatura de recebimento. Marina assinou o protocolo ainda confusa. O envelope era de papel espesso, elegante, com uma qualidade que contrastava com o ambiente simples da loja. Não havia remetente identificado, apenas seu nome escrito à mão numa caligrafia elaborada e antiga. Marina Santos. Depois que o motoqueiro foi embora, ela virou o envelope várias vezes, examinando-o com curiosidade crescente. O papel era cremoso, quase como pergaminho, e havia um leve perfume de lavanda impregnado nele. A caligrafia era claramente de alguém mais velho, com aquelas curvas e floreios que não se vêem mais nos tempos modernos. Marina esperou até não haver clientes na loja para abrir o envelope. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto rasgava cuidadosamente a lateral, tentando não danificar o papel bonito. Dentro encontrou uma única folha de papel, também de qualidade superior, com uma mensagem escrita na mesma caligrafia elegante. Cara Marina, espero que esta carta a encontre bem. Desde nosso encontro na terça-feira, não consegui parar de pensar em sua gentileza e generosidade. Em um mundo onde a compaixão parece cada vez mais rara, você brilhou como uma luz genuína. Gostaria de convidá-la para uma conversa particular em meu escritório. Há algo que gostaria de discutir com você, uma proposta que pode interessá-la. Não se trata de negócios relacionados à papelaria, mas sim de uma oportunidade pessoal que surgiu a partir de nosso breve, mas significativo encontro. Se aceitar meu convite, por favor compareça ao edifício empresarial Torre Azul, último, andar sala 3001, na segunda-feira às 15 horas. Peça na recepção por Eduardo Mendonça Silveira. Não se preocupe com questões de vestuário. Venha como se sentir confortável. Caso não possa comparecer, compreenderei perfeitamente e não guardarei qualquer ressentimento. A escolha é inteiramente sua. Com admiração e esperança, Eduardo Mendonça Silveira. Marina leu a carta 3 vezes, cada leitura trazendo novas perguntas. Eduardo Mendonça Silveira. O nome soava familiar, como se já o tivesse ouvido em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. O edifício Torre Azul era um dos mais imponentes da cidade, onde funcionavam grandes empresas e escritórios de advocacia renomados. O que um homem com escritório lá poderia querer com ela? Mais intrigante ainda,
Por que ele havia parecido tão necessitado de ajuda no banco se tinha condições de manter um escritório num prédio tão caro? Marina pensou no terno desgastado, nas mãos trêmulas, na confusão com os documentos. Nada daquilo combinava com alguém que trabalhava na Torre Azul. Durante o resto da manhã, Marina mal conseguiu se concentrar no trabalho. Atendia aos clientes, mecanicamente, sua mente ocupada com especulações sobre o misterioso convite. Parte dela estava curiosa, quase empolgada com a possibilidade de descobrir o que Eduardo queria falar com ela. Outra parte, mais cautelosa, sussurrava advertências sobre desconhecidos e situações estranhas. Na hora do almoço, Marina decidiu procurar sua amiga Carla, que trabalhava numa loja de roupas 3 lojas adiante no mesmo centro comercial. Carla era o oposto de Marina em muitos aspectos. Extrovertida, falante, sempre envolvida em algum drama ou romance. Elas se conheciam desde a adolescência e, apesar das diferenças, mantinham uma amizade sólida, baseada na confiança mútua. "Mari!" exclamou Carla quando a viu entrar na loja. "Que cara é essa? Parece que viu um fantasma." Marina mostrou-lhe a carta, observando as expressões de Carla mudarem da curiosidade inicial para a preocupação. "Mari, isso é muito estranho", disse Carla franzindo a testa. "Você tem certeza de que esse homem é quem diz ser? E se for, algum tipo de golpe?" "Mas que tipo de golpe seria?" perguntou Marina. "Ele não está pedindo dinheiro nem informações pessoais, só quer conversar." "Exatamente", replicou Carla, "e isso que é estranho. Homens não convidam mulheres desconhecidas para seus escritórios só para conversar. Ou ele está interessado em você romanticamente, ou há algo mais por trás disso." Marina sentiu o rosto esquentar. A possibilidade de interesse romântico nem havia passado por sua cabeça. Eduardo parecia ter pelo menos 60 anos, talvez mais. Além disso, ela não se considerava o tipo de mulher que despertava esse tipo de atenção nos homens. "Acho que você está exagerando, Carla. Ele parecia um senhor muito educado, muito gentil." "Os piores sempre parecem", disse Carla balançando a cabeça. "Mari, promete que se for a esse encontro vai me ligar antes e depois e leva seu celular sempre com bateria, nunca se sabe." Marina prometeu, embora ainda não tivesse certeza se iria ao encontro. Voltou para a papelaria mais confusa do que antes, a carta guardada cuidadosamente na bolsa como se fosse um objeto precioso e perigoso ao mesmo tempo. O fim de semana passou lentamente. Marina tentou manter-se ocupada, limpando o apartamento, organizando suas roupas, lendo algumas páginas do livro que ainda tentava terminar. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para segunda-feira, às 15 horas, para a sala 3001, para Eduardo Mendonça Silveira. No domingo. À noite ela finalmente decidiu pesquisar o nome na internet. O que encontrou a deixou ainda mais intrigada. Eduardo Mendonça Silveira era mencionado em várias notícias econômicas dos últimos anos, sempre relacionado a investimentos e fusões empresariais. Havia uma foto dele de 5 anos atrás, numa cerimônia de premiação para empresários do ano. Na foto, ele usava um smoking impecável e sorria confiante para a câmera. Parecia a mesma pessoa que ela havia encontrado no banco, mas ao mesmo tempo completamente diferente, mais jovem, mais seguro, definitivamente mais próspero. As notícias mais recentes, no entanto, eram escassas. A última menção datava de 2 anos atrás, quando sua empresa havia passado por uma reestruturação. Depois disso, apenas silêncio. Marina fechou o laptop, mais confusa do que nunca. Se Eduardo era realmente um empresário bem-sucedido, por que havia parecido tão perdido e vulnerável no banco? E por que estava interessado nela, uma simples funcionária de papelaria? Na segunda-feira de manhã, Marina acordou com uma sensação estranha no estômago. Meio nervosismo, meio expectativa. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul marinho e uma saia preta simples que reservava para ocasiões especiais. Olhou-se no espelho e suspirou. Não importava o que vestisse. Ainda parecia exatamente o que era. Uma mulher comum sem nada de extraordinário para oferecer. O dia na papelaria arrastou-se interminavelmente. Marina olhava o relógio a cada poucos minutos, vendo as horas passarem.
com uma lentidão cruel. Às 14 horas pediu ao seu Roberto, dono da papelaria, para sair mais cedo, inventando uma desculpa sobre uma consulta médica. Claro, Marina, disse o homem bondoso. Você nunca pede nada. Merece sair mais cedo de vez em quando. Toma cuidado. Se ao menos ele soubesse onde ela estava indo, pensou Marina, enquanto caminhava em direção ao centro da cidade. O edifício Torre Azul era ainda mais imponente de perto do que parecia de longe. 30 andares de vidro e aço, com um lobby de mármore que ecoava os passos dos executivos bem vestidos, que entravam e saíam constantemente. Marina sentiu-se completamente fora de lugar, como uma intrusa num mundo que não era seu. Na recepção, uma jovem loira de aparência impecável perguntou como poderia ajudá-la. Tenho um encontro com Eduardo Mendonça Silveira. Às 15 horas, disse Marina, tentando manter a voz firme. A recepcionista verificou algo no computador e sorriu. Senhor Silveira, a está esperando. Último andar, sala 3001. O elevador está à sua direita. Durante a subida no elevador, Marina observou seu reflexo no espelho e tentou imaginar o que Eduardo queria falar com ela. Quando as portas se abriram no 30º andar, ela encontrou um corredor elegante com apenas 2 portas. A placa dourada indicava M. Silveira, consultoria em investimentos. Marina respirou fundo e bateu na porta. Entre, por favor, disse uma voz familiar do outro lado da porta. Marina girou a maçaneta e entrou numa sala que a deixou sem palavras. O ambiente era completamente diferente de qualquer escritório que ela já havia visto. Parecia mais uma biblioteca particular de algum aristocrata europeu do que um local de trabalho moderno. As paredes eram cobertas por estantes de madeira escura, repletas de livros encadernados em couro. Havia um tapete persa no centro da sala, e uma lareira acesa criava uma atmosfera acolhedora, mesmo sendo pleno verão. Janelas enormes ocupavam toda a parede do fundo, oferecendo uma vista panorâmica espetacular da cidade. Marina podia ver os telhados dos edifícios mais baixos, se estendendo até o horizonte, onde o sol da tarde pintava o céu com tons dourados. Mas o que mais a surpreendeu foi a transformação de Eduardo. O homem que a recebeu era irreconhecível, comparado àquele que ela havia encontrado no banco na terça-feira. Vestia um terno impecável de cor azul marinho, perfeitamente cortado e sem qualquer sinal de desgaste. Seus cabelos brancos estavam bem penteados e brilhavam sob a luz suave da sala. Os óculos que antes escorregavam pelo nariz agora se encaixavam perfeitamente, emoldurando olhos azuis que pareciam mais alertas e penetrantes. Sua postura era ereta, confiante, e suas mãos não tremiam mais. Marina, disse ele, aproximando-se, com um sorriso caloroso. Que alegria vê-la novamente. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro marrom, posicionada diante de uma mesa de mogno que parecia ter sido esculpida à mão. Marina sentou-se ainda processando a transformação dramática que presenciava. Senhor Silveira, começou ela hesitante. O senhor parece muito diferente. Eduardo riu, um som rico que ecoou pela sala. Imagine que... Sim, devo uma explicação, não é mesmo? Ele serviu chá de uma bandeja de prata que estava sobre a mesa. Açúcar? Não, obrigada. Marina aceitou a xícara delicada de porcelana, notando que suas mãos tremiam ligeiramente. Senhor Silveira, eu não entendo. No banco, o senhor parecia perdido, confuso, vulnerável. Eduardo completou, sentando-se na poltrona oposta. Era exatamente essa a intenção. Marina quase deixou a xícara cair. Como assim? Eduardo suspirou profundamente, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Marina, o que vou lhe contar pode soar estranho, talvez até perturbador, mas prometo que tudo faz sentido. Ele levantou-se e caminhou até a janela, as mãos cruzadas nas costas, enquanto contemplava a vista da cidade. Há 6 meses recebi uma notícia que mudou completamente minha perspectiva sobre a vida. Os médicos diagnosticaram uma condição, digamos, terminal. Tenho no máximo 1 ano de vida.
Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eu sinto muito, murmurou. Não precisa, disse Eduardo, virando-se para ela. Na verdade, essa notícia foi libertadora de certa forma. Pela primeira vez em décadas, comecei a pensar no que realmente importa. E percebi algo assustador. Aos 67 anos, construí um império financeiro, acumulei mais riqueza do que poderia gastar em 10 vidas, mas não tenho uma única pessoa no mundo que se importe genuinamente comigo. Ele voltou para a poltrona, seus olhos fixos nos de Marina. Tenho funcionários que me respeitam por medo, tenho sócios que me toleram por interesse, tenho conhecidos que me convidam para jantares porque sou rico, mas não tenho amigos, não tenho família próxima, não tenho ninguém que sentiria minha falta se eu desaparecesse amanhã. Marina não sabia o que dizer. A honestidade brutal de Eduardo a deixava desconfortável, mas também tocada. Foi então que decidi fazer um experimento, continuou ele. Queria descobrir se ainda existiam pessoas genuinamente bondosas neste mundo. Pessoas que ajudariam um estranho sem esperar nada em troca. Então passei a me disfarçar. Disfarçar? Sim, vestia roupas velhas, fingia estar confuso, vulnerável. Visitava lugares públicos, bancos, hospitais, repartições, e observava como as pessoas reagiam quando eu precisava de ajuda. Eduardo balançou a cabeça tristemente. Em 3 meses de experimento, apenas 2 pessoas se aproximaram espontaneamente para me ajudar. Uma foi uma enfermeira idosa num hospital público. A outra foi você. Marina sentiu um nó na garganta. Então, tudo foi teatro? O desespero era real, disse Eduardo rapidamente. A confusão com os documentos, a gratidão, a sensação de solidão, tudo isso era verdadeiro. Eu apenas exagerei a fragilidade física para ver como as pessoas reagiriam. Marina levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Sentia-se usada, manipulada. Por que me trouxe aqui? Para me dizer que fui cobaia de um experimento psicológico. Não, disse Eduardo também se levantando. Trouxe você aqui porque quero fazer uma proposta. Marina virou-se para encará-lo. Que tipo de proposta? Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a dar o passo mais importante de sua vida. Quero que venha comigo numa viagem. Uma última viagem antes que meu tempo acabe. Uma viagem? Marina franziu a testa. Para onde? Europa. 3 semanas visitando lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo ou companhia adequada. Paris, Viena, Praga, talvez a Suíça. Lugares onde se pode caminhar devagar, apreciar a arte, ter conversas profundas, sem pressa. Marina balançou a cabeça, incrédula. Senhor Silveira, isso é absurdo. Mal nos conhecemos. Eu não posso simplesmente abandonar minha vida e viajar com um estranho. Sei que parece impulsivo, disse Eduardo. Mas pense, quando foi a última vez que você fez algo completamente diferente? Quando foi a última vez que se permitiu viver uma aventura? Eu não sou o tipo de pessoa que vive aventuras, respondeu Marina. Sou apenas uma funcionária de papelaria. Não viajo, não falo outras línguas, não sei nada sobre arte ou cultura europeia. E é exatamente por isso que quero sua companhia, disse Eduardo, os olhos brilhando com sinceridade. Não quero viajar com alguém que vai me impressionar com conhecimentos acadêmicos ou me bajular por minha riqueza. Quero viajar com alguém que vê o mundo com olhos genuínos, que se emociona com coisas simples, que é capaz de bondade desinteressada. Marina sentou-se novamente, sentindo-se sobrecarregada. Eu preciso pensar. Claro, disse Eduardo. Não espero uma resposta imediata. Mas posso lhe garantir algumas coisas. Seria uma viagem respeitosa, cada um com seu próprio quarto, sem qualquer expectativa além de companhia e conversas interessantes. Todos os gastos seriam por minha conta, naturalmente, e se em qualquer momento você se sentir desconfortável, pode voltar para casa imediatamente. Ele abriu uma gaveta da mesa e retirou uma pasta. Aqui estão informações sobre os hotéis onde ficaríamos, o roteiro sugerido, tudo muito detalhado. Leve para casa. Analise com calma. Marina aceitou a pasta, ainda tentando processar tudo o que havia ouvido. Por que eu? Perguntou.
Que não a enfermeira que também o ajudou? Eduardo sorriu tristemente. Porque com você senti algo que não sentia há décadas, uma conexão genuína. Quando você me ajudou no banco, não foi apenas gentileza automática. Você realmente se importou. Vi isso em seus olhos. Marina guardou a pasta na bolsa, levantando-se para ir embora. Preciso mesmo pensar sobre isso. Obviamente. Mas, Marina... Eduardo segurou delicadamente seu braço quando ela passou por ele. Não pense apenas com a razão. Às vezes, as melhores decisões da vida são tomadas com o coração. Quando Marina chegou ao térreo do edifício, sentia-se como se estivesse acordando de um sonho estranho. Tudo o que havia acontecido parecia surreal. O escritório elegante, a transformação de Eduardo, a proposta de viagem impossível. Durante o caminho de volta para casa, sua mente fervilhava, com perguntas. Eduardo parecia sincero, mas como ter certeza? A proposta era tentadora, mas também assustadora. Ela nunca havia saído do país, mal havia saído do estado. A ideia de viajar para a Europa com um homem praticamente desconhecido parecia algo saído de um filme, não de sua vida real. Chegando ao apartamento, Marina espalhou o conteúdo da pasta sobre a mesa da cozinha. Eduardo havia preparado tudo meticulosamente. Fotocópias de hotéis 5 estrelas, sugestões de restaurantes, museus para visitar, até mesmo previsões climáticas para as próximas semanas. Havia também uma carta de referência de seu médico, confirmando seu estado de saúde e a previsão de tempo de vida limitado. Marina preparou seu chá de camomila habitual e sentou-se para examinar cada detalhe. As fotografias dos hotéis mostravam quartos luxuosos com vistas deslumbrantes. Os restaurantes pareciam saídos de contos de fadas. Os museus guardavam tesouros que ela só havia visto em livros. Pela primeira vez na vida, Marina imaginou-se, em lugares distantes, conversando em inglês básico com garçons franceses, caminhando por ruas de pedra em Praga, observando obras de arte em Viena. A possibilidade parecia ao mesmo tempo mágica e aterrorizante. Pegou o telefone e discou o número de Carla. Carla? Sou eu, Marina. Você pode conversar agora? Claro, Mari. Como foi o encontro misterioso? Conta tudo. Marina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Carla, você não vai acreditar no que aconteceu. É complicado. Durante os próximos 20 minutos, Marina contou tudo a Carla. A transformação surpreendente de Eduardo, a revelação sobre sua condição terminal, o experimento social que ele havia conduzido e, finalmente, a proposta de viagem para a Europa. Dua. Outro lado da linha. Carla ficou em silêncio por um longo momento antes de explodir. Mari, você está maluca se está considerando isso. Um homem desconhecido te convida para viajar para outro continente e você está pensando em aceitar? Mas, Carla, ele parece sincero. E você tinha que ver como ele se expressava, a educação, a gentileza. Mari, psicopatas também podem ser charmosos, interrompeu Carla. Isso pode ser um elaborado plano para te sequestrar, te vender para o tráfico humano internacional, sei lá. Marina suspirou. Sabia que Carla reagiria assim, mas esperava secretamente que a amiga pudesse ver algo que ela não conseguia enxergar. Você, pelo menos pesquisou sobre ele na internet? Perguntou Carla. Pesquisei sim, Eduardo Mendonça Silveira realmente existe. Realmente é um empresário conhecido. Há várias notícias sobre ele. E isso não te faz pensar que pode ser ainda mais perigoso? Homens poderosos às vezes fazem coisas terríveis porque sabem que podem escapar impunes. Marina olhou novamente para as fotografias espalhadas na mesa. Carla, e se for real? E se for realmente apenas um homem solitário querendo companhia em seus últimos meses de vida? E se não for, retrucou Carla. Mari, você tem uma vida boa aqui. Pode não ser emocionante, mas é segura. Por que arriscar tudo por um desconhecido? Depois que desligaram, Marina sentiu-se ainda mais confusa. Carla tinha razão sobre os riscos, mas algo dentro dela resistia à ideia de simplesmente descartar a proposta. Pela primeira vez em anos, sentia-se viva.
como se algo extraordinário estivesse ao seu alcance. Na manhã seguinte, Marina chegou à papelaria mais cedo que o habitual. Seu Roberto já estava lá, organizando as entregas do dia. Era um homem de 50 e poucos anos, viúvo, que havia assumido a papelaria depois que o pai faleceu. Sempre foi gentil com Marina, tratando-a mais como uma filha do que como funcionária. "Bom dia, Marina", disse ele, notando sua expressão preocupada. "Tudo bem? Você parece pensativa." Marina hesitou. Seu Roberto era uma pessoa sábia, com experiência de vida. Talvez pudesse oferecer uma perspectiva diferente da de Carla. "Seu Roberto, posso fazer uma pergunta meio hipotética?" "Claro, filha. Pode falar." Marina inventou uma versão modificada da situação, dizendo que uma amiga havia recebido uma proposta de trabalho temporário no exterior, mas estava com medo de aceitar por ser muito diferente de tudo que já havia feito. Seu Roberto ouviu atentamente, balançando a cabeça de vez em quando. Quando Marina terminou, ele se apoiou no balcão e sorriu. "Sabe, Marina, minha esposa sempre dizia uma coisa que nunca esqueci. Roberto, no final da vida, não nos arrependemos do que fizemos. Nos arrependemos do que deixamos de fazer." Marina sentiu o coração acelerar. "Claro que sua amiga deve ser cautelosa", continuou seu Roberto. "Mas se a oportunidade parece legítima, se ela tomou as precauções necessárias, talvez seja a chance que estava esperando sem saber." "E se der errado?" "E se der certo?" ele retrucou com um sorriso. "Marina, você é jovem, inteligente, responsável. Tem uma vida inteira pela frente. Às vezes é preciso correr alguns riscos para descobrir do que somos capazes." O dia passou lentamente. Marina atendia os clientes automaticamente, sua mente ocupada com a conversa com seu Roberto. Às 3 da tarde, durante um momento de movimento fraco na loja, ela pegou o telefone e discou o número que Eduardo havia deixado. "Eduardo? É Marina." "Marina, que prazer ouvir sua voz. Como está?" "Confusa", ela respondeu honestamente. "Passei a noite inteira pensando em sua proposta." "É compreensível. É uma decisão importante." Marina respirou fundo. "Gostaria de encontrá-lo. Novamente, tenho algumas perguntas antes de dar uma resposta definitiva." "Claro. Quando seria conveniente para você?" "Hoje à noite? Depois do trabalho?" "Perfeito. Que tal jantarmos juntos? Conheço um restaurante discreto onde podemos conversar com tranquilidade." Marina hesitou. Jantar parecia mais íntimo do que uma reunião no escritório. "Ou, se preferir." Eduardo acrescentou rapidamente, percebendo sua hesitação, "podemos nos encontrar numa cafeteria, o que for mais confortável para você." "Um restaurante está bem", disse Marina, surpreendendo-se com sua própria resposta, "desde que seja um lugar público." "Naturalmente. Conhece o Bistrô das Flores na Rua Augusta? É um ambiente familiar, sempre tem movimento." Marina conhecia o lugar de nome, embora nunca tivesse entrado. Era considerado um dos melhores restaurantes da cidade, definitivamente fora de seu orçamento habitual. "Às 8 horas?" sugeriu Eduardo. "Perfeito." Quando desligou, Marina percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Havia acabado de marcar um jantar com um homem que mal conhecia, num restaurante caro, para discutir uma viagem internacional. 6 meses atrás, a ideia teria sido absolutamente impensável. O resto da tarde passou numa névoa de nervosismo e expectativa. Marina fechou a papelaria às 6, correu para casa, tomou um banho rápido e ficou 20 minutos decidindo o que vestir. Optou finalmente por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado anos atrás para o casamento de uma prima e quase nunca usara. O Bistrô das Flores era ainda mais sofisticado do que ela imaginava. Mesas com toalhas brancas, velas acesas, um pianista tocando suavemente no canto da sala. Marina chegou alguns minutos atrasada e encontrou Eduardo já esperando numa mesa próxima à janela. Ele se levantou para cumprimentá-la, e Marina ficou novamente impressionada com sua transformação. Vestia um blazer cinza sobre uma camisa branca sem gravata, um look elegante mas despojado.
Parecia completamente à vontade naquele ambiente refinado. Marina, você está linda, disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Obrigada, murmurou ela, sentindo o rosto esquentar. Não estava acostumada a receber elogios, especialmente de homens distintos em restaurantes elegantes. Eles pediram a comida. Marina escolheu o prato mais simples do menu, ainda assim, algo que custava mais do que ela geralmente gastava em alimentação, durante uma semana inteira. Eduardo pediu uma garrafa de vinho, mas não insistiu quando ela disse que preferia água. Então, disse ele depois que o garçom se afastou, que perguntas gostaria de me fazer? Marina havia preparado uma lista mental durante a tarde. Primeiro, gostaria de entender melhor sua condição médica. É realmente terminal? Eduardo assentiu gravemente. Câncer no pâncreas em estágio avançado. Já se espalhou para outros órgãos. Os médicos foram bem claros. Mesmo com tratamento agressivo, tenho no máximo 12 meses. Sem tratamento, talvez 6. E você não vai fazer o tratamento? Decidi que não. Os efeitos colaterais seriam devastadores e ganharia apenas alguns meses de vida, provavelmente com qualidade terrível. Eduardo bebericou. O vinho. Prefiro usar o tempo que me resta para fazer coisas que realmente importam. Marina absorveu a informação. Havia algo na maneira calma, como Eduardo falava sobre sua própria finitude, que a impressionava. Não havia autopiedade ou dramaticidade. Apenas uma aceitação serena de algo inevitável. Segunda pergunta, continuou ela. Por que exatamente quer minha companhia? Você poderia contratar uma acompanhante profissional ou convidar alguém que já conhece melhor. Eduardo sorriu. Porque você me viu. Realmente me viu. Não o empresário rico, não o homem poderoso, mas a pessoa por trás de tudo isso. Quando me ajudou no banco, você tratou um estranho com dignidade e carinho. Isso é raro, Marina, e é exatamente o tipo de pessoa com quem gostaria de compartilhar meus últimos meses. A sinceridade em sua voz tocou Marina profundamente. E se eu não souber como me comportar em hotéis elegantes? E se eu disser algo errado em restaurantes sofisticados? Então dirá algo errado, Eduardo respondeu com um sorriso. E eu provavelmente rirei. E você rirá também. E teremos uma história engraçada para contar. Marina, não estou procurando perfeição. Estou procurando autenticidade. Eles continuaram conversando durante o jantar, e Marina percebeu que sua tensão inicial estava se dissipando. Eduardo era um conversador fascinante, com histórias interessantes sobre lugares que havia visitado e pessoas que havia conhecido. Mas o que mais a impressionava era como ele a escutava, fazendo perguntas sobre sua vida, seus sonhos, seus medos, como se realmente se importasse com as respostas. Quando terminaram de comer, Eduardo se inclinou para a frente. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Quando foi a última vez que você fez algo só por você? Algo que realmente desejava, sem se preocupar com o que outros pensariam? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Não conseguia lembrar. A pergunta de Eduardo ecoou na mente de Marina durante todo o caminho de volta para casa. Quando foi a última vez que havia feito algo só por ela? A resposta era desconfortável. Ela não conseguia se lembrar de uma única ocasião. Toda sua vida adulta havia sido construída em torno da segurança e da previsibilidade. Escolhera um emprego estável, mesmo que não fosse estimulante. Morava no mesmo bairro há anos porque o aluguel era barato. Suas roupas eram práticas, suas refeições econômicas, seus fins de semana reservados para tarefas domésticas e televisão. Quando havia parado de sonhar? Marina lembrou-se de quando era criança e passava horas imaginando aventuras em países distantes. Sonhava em ser exploradora, escritora, qualquer coisa que a levasse para além dos limites de sua pequena cidade natal. Aos poucos, porém, a vida havia moldado essas fantasias em algo mais realista. A universidade ficou cara demais. Os sonhos foram sendo substituídos por necessidades práticas, e ela se contentou com uma vida simples e segura. Mas agora, aos 32 anos, uma oportunidade impossível estava literalmente sentada à sua frente durante o jantar.
oferecendo-lhe exatamente o tipo de aventura que costumava imaginar quando criança. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação diferente. Pela primeira vez em anos, sentia-se impaciente para começar o dia, não porque tinha tarefas a cumprir, mas porque tinha uma decisão importante a tomar. Durante o café da manhã, fez uma lista dos prós e contras da viagem. Os contras eram práticos. Ela perderia 3 semanas de salário, teria que pedir uma licença não remunerada do trabalho, gastaria suas pequenas economias caso algo desse errado. Havia também o risco de Eduardo não ser quem dizia ser, embora suas pesquisas na internet e a documentação médica que ele havia fornecido sugerissem o contrário. Os prós, por outro lado, eram emocionais. A chance de conhecer a Europa, de ter conversas interessantes com alguém culto e experiente, de viver uma aventura que contaria para o resto da vida. E havia algo mais, algo que ela mal conseguia admitir para si mesma. Pela primeira vez em anos, sentia-se desejada. Não romanticamente, necessariamente, mas valorizada como pessoa, escolhida por suas qualidades únicas. Na papelaria, Marina observou sua rotina diária com olhos diferentes. A mesma prateleira de cadernos que organizava todas as manhãs, os mesmos clientes com as mesmas necessidades, a mesma conversa superficial com seu Roberto sobre o tempo e as vendas do dia. Tudo parecia subitamente pequeno, limitado. Durante a pausa do almoço, em vez de comer o sanduíche habitual na loja, Marina caminhou até uma praça próxima e sentou-se num banco sob uma árvore. Observou as pessoas passando. Executivos, apressados falando ao telefone. Mães empurrando carrinhos de bebê. Idosos alimentando pombos. Cada pessoa tinha uma história, sonhos, medos. E ela? Que história estava construindo? Desculpe interromper, disse uma voz feminina. Marina olhou para cima e viu uma mulher de aproximadamente 50 anos, bem vestida, com um sorriso gentil. Você não seria Marina Santos da papelaria Vila Esperança? Marina assentiu surpresa. Que coincidência. Sou Helena Carvalho. Meu filho Lucas compra material escolar na sua loja. Ele sempre comenta como você é atenciosa, como lembra do que ele precisa. Marina sorriu. Lucas era um garoto de 12 anos que aparecia na loja todo mês, com uma lista feita pela mãe. Sempre educado, sempre agradecia quando ela o ajudava a encontrar os itens. Lucas é um menino adorável, disse Marina. Ele está fazendo um projeto sobre profissões para a escola, continuou Helena. Pode parecer estranho, mas ele disse que quer entrevistar você. Disse que você é a pessoa mais gentil que conhece e que deve ter muitas histórias interessantes. Marina ficou tocada. Nunca havia se visto como alguém com histórias interessantes. Seria possível? Perguntou Helena. Talvez ele pudesse visitá-la na loja um dia desses? Claro, respondeu Marina. Seria um prazer. Depois que Helena se afastou, Marina ficou pensando na conversa. Um garoto de 12 anos a via como alguém especial, alguém com histórias para contar. Mas que histórias ela realmente tinha? Sua vida havia sido tão cautelosa, tão previsível, que mal havia acumulado experiências dignas de serem compartilhadas. Talvez fosse hora de mudar isso. De volta à papelaria, Marina encontrou seu Roberto atendendo um cliente. Quando o homem saiu, ela se aproximou do balcão. Seu Roberto, posso conversar com o senhor? Claro, Marina. O que foi? Marina respirou fundo. Lembra da situação que mencionei ontem? Sobre minha amiga que recebeu uma proposta de trabalho no exterior. Sim, lembro. Na verdade, não era sobre uma amiga, era sobre mim. Seu Roberto franziu a testa, mas não pareceu surpreso. Imaginei que pudesse ser. Você parecia muito envolvida na situação. Marina contou-lhe a verdade sobre Eduardo, a proposta de viagem, suas dúvidas e medos. Seu Roberto escutou sem interromper, balançando a cabeça ocasionalmente. E você quer ir? Perguntou ele quando ela terminou. Quero, Marina admitiu, mas tenho medo. Do quê? De tudo. De não saber como me comportar, de fazer papel de boba, de descobrir que cometi um erro terrível. Seu Roberto sorriu.
Marina, você trabalha aqui há 8 anos. Nunca chegou atrasada, nunca foi rude com um cliente, nunca me deu qualquer problema. É uma das pessoas mais confiáveis que conheço. Mas isso é diferente. É diferente. Sim, é uma oportunidade única. Seu Roberto se inclinou sobre o balcão. Marina, se você quiser tirar uma licença não remunerada de 3 semanas, não vou impedi-la. Na verdade, acho que deveria ir. Sério? Sério. Esta loja existia antes de você chegar e continuará existindo depois que você sair. Mas oportunidades como essa aparecem uma vez na vida, se aparecem. Marina sentiu os olhos marejarem. Obrigada, seu Roberto. Só me promete uma coisa, disse ele com um sorriso paternal. Traga fotos. Quero ver todos os lugares que você visitar. Naquela noite, Marina ligou para Eduardo. Eduardo, é Marina, eu decidi. Houve uma pausa do outro lado da linha. E qual é sua decisão? Eu quero viajar com você. Marina podia ouvir o sorriso na voz de Eduardo quando ele respondeu: Marina, você acabou de me dar o melhor presente que eu poderia receber. Mas tenho algumas condições, disse ela rapidamente antes que perdesse a coragem. Todas as que quiser. Quero pagar minhas próprias refeições quando possível. Não quero me sentir como uma aproveitadora. Se isso a fizer sentir mais confortável, está bem. E quero que me trate como uma amiga, não como uma acompanhante contratada. Conversas honestas, opiniões sinceras. Não poderia ser de outra forma. E se em qualquer momento eu quiser voltar para casa, você volta imediatamente sem perguntas ou recriminações. Marina respirou aliviada. Então é isso, quando partimos? Que tal na próxima segunda-feira? Isso lhe dá o fim de semana para se organizar. Segunda-feira, repetiu Marina, ainda não acreditando completamente no que estava fazendo. Está bem. Depois que desligaram, Marina sentou-se na poltrona ao lado da janela e olhou para a rua familiar. Na segunda-feira, estaria a milhares de quilômetros dali, numa aventura que jamais havia imaginado possível. Pela primeira vez na vida adulta, havia escolhido o desconhecido em vez da segurança. Havia escolhido o sonho em vez da rotina. No fim de semana, Marina correu atrás de documentos, comprou algumas roupas mais elegantes numa liquidação e conversou longamente com Carla, que ainda estava preocupada, mas finalmente admitiu estar um pouco invejosa da coragem da amiga. Só promete que vai me ligar todos os dias, disse Carla. E se esse homem fizer qualquer coisa estranha, você pega o primeiro voo de volta. Prometo, disse Marina. No domingo à noite, enquanto fazia as malas pela primeira vez para uma viagem internacional, Marina olhou-se no espelho. Via a mesma mulher de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma faísca que não estava lá há anos. Amanhã sua vida mudaria para sempre. E pela primeira vez, em vez de medo, sentia principalmente expectativa. Eduardo havia perguntado quando foi a última vez que ela havia feito algo só por ela. A partir de amanhã, teria uma resposta. Marina acordou na segunda-feira às 5 da manhã, 2 horas antes do despertador tocar. O nervosismo havia tomado conta de seu estômago, uma mistura de ansiedade e empolgação que a mantinha completamente desperta. Levantou-se, tomou um banho demorado e vestiu a roupa que havia separado na noite anterior. Uma calça social preta e uma blusa branca elegante, um conjunto que a fazia sentir-se mais sofisticada do que realmente era. Eduardo havia se oferecido para buscá-la em casa, mas Marina preferiu encontrá-lo no aeroporto. Precisava desses últimos momentos sozinha para processar o que estava fazendo. Às 7 da manhã, um táxi a aguardava na porta do prédio. Durante o trajeto até o aeroporto internacional, Marina observou a cidade pela janela como se a visse pela primeira vez. As ruas que percorria diariamente, os prédios que conhecia, de cor, tudo parecia diferente sob a luz dourada da manhã. Sentia-se como se estivesse deixando não apenas um lugar, mas uma versão de si mesma. Primeira viagem internacional? Perguntou o taxista, notando sua expressão no retrovisor. Sim, respondeu Marina. Como descobriu? O homem riu. Tenho 3 filhas. Reconheço essa cara de quem está entre o pânico e a euforia. Marina sorriu.
É exatamente isso. Para-me, onde vai? Europa, Paris, Viena, Praga? Nossa, que luxo, lua de mel! Marina hesitou. Como explicar sua situação sem soar completamente insana? Não, vou acompanhar um amigo numa viagem de negócios. Que amigo sortudo, disse o taxista com um sorriso maroto. No aeroporto, Marina procurou Eduardo na área de check-in. Encontrou-o facilmente. Destacava-se na multidão com seu porte elegante e uma mala de couro que parecia ter sido feita sob medida. Vestia um blazer azul marinho e calças casuais, a combinação perfeita entre formalidade e conforto para uma viagem longa, Marina. Ele acenou quando a viu. Chegou bem? Cheguei sim. Um pouco nervosa, mas cheguei. Eduardo sorriu calorosamente. É natural. Eu também estava nervoso na minha primeira viagem internacional, há mais de 40 anos. Eles fizeram o check-in, juntos, e Marina descobriu que Eduardo havia reservado assentos na classe executiva. Quando ela protestou sobre o gasto excessivo, ele simplesmente disse: Marina, aos meus 67 anos, aprendi que conforto durante viagens longas não é luxo, é necessidade. A área de embarque da classe executiva era um mundo completamente novo para Marina. Poltronas de couro, buffet com comidas sofisticadas, ambiente silencioso e climatizado. Ela se sentiu como uma impostora, mas Eduardo parecia completamente à vontade, cumprimentando outros passageiros com a naturalidade de quem estava acostumado àquele ambiente. Nervosa? Perguntou ele, notando que Marina mal havia tocado no café que pegara no buffet. Um pouco. Na verdade, muito, admitiu ela. Nunca andei de avião antes. Eduardo pareceu genuinamente surpreso. Nunca? Nem voos domésticos? Marina balançou a cabeça constrangida. Nunca tive motivo, ou dinheiro para isso. Então hoje será especial em todos os sentidos, disse Eduardo gentilmente. Prometo que cuidarei para que tudo corra bem. Durante a espera para o embarque, Eduardo contou-lhe sobre as cidades que visitariam, mostrando fotos no tablet e descrevendo os lugares com o entusiasmo de alguém que realmente amava viajar. Marina começou a relaxar, contagiada por sua paixão pelos destinos que explorariam juntos. Primeira parada, Paris, disse Eduardo. Cidade da luz, cidade do amor, cidade da arte. Ficaremos 3 dias lá. Você já foi muitas vezes? Várias. Mas nunca com alguém que esteja vendo pela primeira vez. Acho que vai ser uma experiência completamente nova para mim também. Quando finalmente embarcaram, Marina ficou impressionada com o interior do avião. Os assentos da classe executiva eram enormes, quase como pequenas suítes individuais. Eduardo ajudou a acomodar a bagagem de mão e explicou-lhe como funcionavam os controles do assento. Se precisar de alguma coisa durante o voo, não hesite em me acordar, disse ele. Sei que pode parecer estranho no começo. A decolagem foi uma experiência avassaladora para Marina. Sentia o coração disparar enquanto o avião ganhava velocidade na pista e, involuntariamente, agarrou o braço de Eduardo quando as rodas deixaram o solo. Desculpe, disse ela, soltando-o imediatamente. Não, se desculpe. Na minha primeira viagem agarrei o braço de um completo estranho durante a decolagem. Eduardo riu. O homem foi muito compreensivo. Quando o avião se estabilizou acima das nuvens, Marina olhou pela janela e ficou sem palavras. O mundo lá embaixo parecia um mapa em miniatura, com campos geométricos, rios serpenteantes e cidades que pareciam conjuntos de brinquedo. É incrível, murmurou ela. E isso é só o começo, disse Eduardo. Durante as primeiras horas de voo, eles conversaram sobre tudo e nada. Eduardo contou-lhe sobre suas primeiras viagens de negócios, os erros que cometeu, as pessoas interessantes que conheceu. Marina falou sobre sua infância, seus pais, seus sonhos de juventude que havia gradualmente abandonado. Por que parou de sonhar? Perguntou Eduardo em determinado momento. Marina pensou por um longo tempo antes de responder. Acho que a vida foi me convencendo de que sonhos eram luxos que eu não podia me dar ao luxo de ter. Precisava ser prática, responsável. E o que aconteceu com a menina que sonhava em ser exploradora? Marina sorriu tristemente.
Ela cresceu e descobriu que exploração custa dinheiro que ela não tinha. Talvez ela só estivesse esperando o momento certo, disse Eduardo suavemente. Durante o almoço servido no avião, uma refeição de 3 pratos que sozinha era melhor do que qualquer jantar que Marina já havia tido, Eduardo começou a contar mais sobre si mesmo. Falou sobre sua empresa, sobre como havia construído seu império financeiro a partir de um pequeno escritório de contabilidade que herdara do pai. Sempre fui obcecado por trabalho, admitiu. Achava que sucesso financeiro traria felicidade. Levei 60 anos para descobrir que estava errado. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela onde as nuvens se estendiam infinitamente. Me arrependo de não ter vivido mais, de não ter prestado atenção às pequenas coisas, de não ter feito amigos verdadeiros. Ele se virou para ela. É por isso que esta viagem é tão importante para mim, Marina. É minha chance de fazer algo diferente, de conectar-me genuinamente com alguém antes que seja tarde demais. A honestidade brutal de Eduardo tocou Marina profundamente. Ela percebeu que, apesar de todas as suas realizações financeiras, ele era em muitos aspectos mais solitário do que ela. Eduardo, disse ela hesitantemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca se casou. Nunca teve filhos? Eduardo suspirou. Estive casado uma vez por 5 anos. Ela era uma mulher maravilhosa, mas eu era um marido terrível. Trabalhava 18 horas por dia, viajava constantemente, nunca estava presente. Ela me deixou por outro homem, que podia dar-lhe o que eu não conseguia: atenção e carinho. Sente falta dela? Sinto falta da ideia dela, da possibilidade de ter construído algo real com alguém, mas reconheço que na época eu não estava preparado para isso. Marina pensou em sua própria vida amorosa, praticamente inexistente. Havia tido alguns relacionamentos superficiais ao longo dos anos, mas nunca nada sério. Sempre se convenceu de que era por escolha, mas na verdade sabia que era por medo. Medo de ser rejeitada, medo de não ser interessante o suficiente, medo de se abrir para alguém. E você? Perguntou Eduardo. Já foi casada? Não, nunca. Cheguei perto disso, na verdade. Por quê? Marina riu amargamente. Porque sou entediante. Trabalho numa papelaria, moro sozinha. Não tenho hobbies interessantes nem histórias fascinantes para contar. Que homem se interessaria por alguém assim? Eduardo a estudou com atenção. Marina, você tem noção de como é injusta consigo mesma? Como assim? Você descreveu uma pessoa responsável, estável, gentil, trabalhadora, alguém em quem se pode confiar, alguém que se importa com os outros. Esses não são defeitos, são qualidades raras e valiosas. Marina sentiu o rosto esquentar. Você só está sendo gentil. Estou sendo honesto. Se fosse apenas gentileza, não teria convidado você para esta viagem. Eles passaram o resto do voo conversando sobre livros, filmes, música. Marina descobriu que Eduardo tinha gostos surpreendentemente ecléticos. Adorava jazz clássico, mas também ouvia rock dos anos 80. Lia tanto filosofia quanto romances policiais. Havia assistido a todos os filmes do Woody Allen, mas também era fã de filmes de super-heróis. Você me surpreende, disse Marina, quando ele confessou ter assistido a todos os filmes da Marvel. Por quê? Porque sou velho e rico? Eduardo riu. Marina, a idade e o dinheiro não me tornaram uma pessoa diferente. Ainda sou o mesmo homem que costumava colecionar quadrinhos quando tinha 12 anos. Quando o piloto anunciou que estavam iniciando a descida para Paris, Marina sentiu o coração acelerar novamente. Desta vez, porém, não era apenas nervosismo. Era pura expectativa. Olhando pela janela, ela viu a cidade se aproximando, um mar de luzes douradas que se estendia até o horizonte. Era mais bonita do que qualquer foto que já havia visto. Pronta para sua primeira aventura internacional? Perguntou Eduardo. Marina sorriu, sentindo-se mais corajosa do que jamais se sentira na vida. Pronta. O aeroporto Charles de Gaulle era um mundo à parte. Marina nunca havia visto tanta gente de nacionalidades diferentes num só lugar. Ouvia,
Conversas em francês, inglês, árabe, línguas que nem conseguia identificar. O movimento era constante. Pessoas correndo com malas, famílias se reencontrando, executivos falando ao telefone em idiomas variados. Eduardo moveu-se pelo aeroporto, com a desenvoltura de quem conhecia o caminho de cor. Orientou Marina através dos procedimentos de imigração, ajudou-a com a bagagem e logo estavam num táxi elegante rumo ao hotel. Durante o trajeto pela cidade, Marina colou o rosto na janela como uma criança. Paris, ao entardecer, era exatamente como havia imaginado em seus sonhos mais românticos. Avenidas largas ladeadas por prédios de arquitetura clássica, cafés com mesinhas na calçada onde pessoas conversavam animadamente, vitrines iluminadas exibindo roupas e joias que pareciam obras de arte. "É real", murmurou ela, mais para si mesma do que para Eduardo. "O quê?", perguntou ele, sorrindo ao notar seu deslumbramento. "Tudo isso. Durante tantos anos vi Paris apenas em filmes e fotografias. Agora estou realmente aqui. E isso é apenas o começo", disse Eduardo. "Amanhã vamos caminhar pela cidade sem pressa, conhecer lugares que não aparecem nos roteiros turísticos convencionais." O hotel era um palácio. Marina não conseguia pensar em outra palavra para descrever o lugar. O lobby tinha pé direito de 5 metros, lustres de cristal, móveis que pareciam ter sido importados de um castelo francês do século XVIII. Funcionários uniformizados se movimentavam silenciosamente, sempre prontos para atender aos mínimos desejos dos hóspedes. No balcão da recepção, Eduardo falou em francês fluente com o atendente. Marina ficou impressionada. Não sabia que ele dominava o idioma com tanta naturalidade. "Quantas línguas você fala?", perguntou ela quando se dirigiam aos elevadores. "Francês, inglês, um pouco de italiano e espanhol. Quando se viaja muito, há negócios. É quase uma necessidade." Seus quartos ficavam no mesmo andar, mas em extremidades opostas do corredor. Eduardo havia sido cuidadoso em manter a promessa de respeitar totalmente o espaço dela. "Que tal nos encontrarmos no lobby?" "Em 1 hora?", sugeriu ele. "Podemos jantar num bistrô que conheço. Nada muito formal, apenas comida francesa autêntica." Marina concordou e entrou em seu quarto. Se o lobby a havia impressionado, o quarto a deixou literalmente boquiaberta. Era do tamanho de seu apartamento inteiro no Brasil. Uma cama king size com lençóis que pareciam seda, poltronas de veludo azul, uma escrivaninha antiga e janelas enormes com vista para uma avenida parisiense iluminada. Ela se jogou na cama e, por um momento, permitiu-se sentir a irrealidade total da situação. Marina Santos, da papelaria do centro comercial Vila Esperança, estava hospedada num hotel 5 estrelas em Paris. Se não fosse pelo jato lag começando a fazer efeito, pensaria que estava sonhando. Tomou um banho na banheira de mármore, outro luxo que nunca havia experimentado, e vestiu o único vestido elegante que havia trazido, um modelo preto simples, mas bonito, que comprara numa liquidação anos atrás e quase nunca usara. Eduardo a esperava no lobby, conversando em francês com o concierge. Quando a viu, sorriu e se aproximou. "Está linda", disse ele simplesmente. "Obrigada. Você também está muito elegante." Ele vestia um terno cinza escuro sem gravata, um look sofisticado, mas descontraído, que o fazia parecer mais jovem. O restaurante ficava numa rua estreita e charmosa, longe das grandes avenidas turísticas. Era pequeno, com apenas 12 mesas, decoração simples, mas aconchegante. O proprietário cumprimentou Eduardo como um velho amigo. "Monsieur Eduardo, quel plaisir de vous revoir." Eles conversaram rapidamente em francês antes de Eduardo apresentar. "Marina. Pierre, esta é minha amiga Marina, do Brasil. É sua primeira vez em Paris." Pierre beijou a mão de Marina com galanteria tipicamente francesa. "Mademoiselle, será um prazer apresentar-lhe nossa cozinha." Durante o jantar, Marina experimentou pratos que nunca havia imaginado. Começaram com uma sopa de cebola gratinada, que era uma sinfonia de sabores, seguida por um pato confitado que desmanchava na boca. Eduardo pediu uma garrafa de vinho. Bordeaux e explicou-lhe sobre a região, a uva, o processo de produção. "Você entende muito de vinhos", observou Marina.
Uma paixão que desenvolvi tardiamente, admitiu Eduardo. Aos 50 anos, percebi que havia passado décadas bebendo qualquer coisa sem prestar atenção ao prazer que um bom vinho pode proporcionar. Foi uma das primeiras coisas que aprendi quando decidi desacelerar um pouco. Quando exatamente você começou a desacelerar? Eduardo pensou por um momento. Há cerca de 5 anos. Tive um infarto leve, nada grave, mas suficiente para me assustar. Foi então que comecei a questionar se estava vivendo ou apenas existindo. Marina saboreou o vinho, sentindo o líquido encorpado esquentar sua garganta. E chegou a alguma conclusão? Cheguei. Descobri que havia construído uma vida impressionante no papel, mas vazia na prática. Muito dinheiro, muitas conquistas profissionais, muita admiração externa. Mas quando chegava em casa à noite, não tinha ninguém com quem compartilhar qualquer coisa. Isso te deixava triste? No começo, sim, depois passou a me deixar desesperado. E foi essa sensação de desespero que me levou a fazer mudanças. Vendi parte da empresa, reduzi drasticamente minha carga de trabalho, comecei a viajar por prazer em vez de apenas por negócios. Marina observou Eduardo enquanto ele falava. Havia uma melancolia em seus olhos que contrastava com seu porte elegante e seu sucesso aparente. Eduardo, disse ela hesitantemente, posso perguntar como você descobriu sobre sua doença? Ele suspirou. Comecei a sentir dores abdominais constantes. Pensei que fosse estresse, excesso de trabalho. Adiei os exames por meses até que a dor ficou insuportável. Quando finalmente fui ao médico, já estava avançado. Como? Você reagiu quando soube? Curiosamente, senti alívio. Marina franziu a testa. Alívio? Alívio porque finalmente tinha uma explicação para a sensação de urgência que vinha sentindo. Como se minha alma soubesse que o tempo estava se esgotando antes mesmo do diagnóstico médico. Eduardo bebericou o vinho. E alívio porque agora tinha uma razão concreta para fazer apenas o que realmente importava. E o que realmente importa? Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Conexões humanas genuínas. Momentos de beleza compartilhada. Conversas que tocam a alma em vez de apenas passar o tempo. Eles terminaram o jantar com uma sobremesa que era mais arte do que comida. Um petit gâteau com sorvete de baunilha que derretia na língua como uma nuvem doce. Caminharam de volta ao hotel devagar, aproveitando a Paris noturna. As ruas estavam movimentadas, mas não agitadas. Casais passeavam de mãos dadas, grupos de amigos conversavam animadamente em terraços de cafés, músicos de rua tocavam em esquinas iluminadas por luzes amareladas. Marina, disse Eduardo quando chegaram à porta do hotel. Posso lhe dizer algo? Claro. Hoje foi o primeiro dia em muito tempo que me senti vivo, realmente vivo. Ver Paris através dos seus olhos, assistir sua reação a cada descoberta, foi como redescobrir a cidade que pensei conhecer tão bem. Marina sentiu o peito se aquecer. Para mim também foi especial. Obrigada por me trazer aqui. O prazer é completamente meu. No elevador, ficaram em silêncio confortável. Quando chegaram ao andar deles, Eduardo acompanhou Marina até a porta de seu quarto. Que horas gostaria de começar amanhã? Perguntou ele. Não sei. Que horas você sugere? Que tal tomarmos café da manhã juntos às 9? Depois podemos caminhar até o Louvre, mas não necessariamente para entrar. Às vezes é mais interessante observar o movimento ao redor do museu do que as obras dentro dele. Marina sorriu. Está bem. Até amanhã. Até amanhã, Marina. Durma bem. Sozinha em seu quarto, Marina se trocou e se deitou na cama luxuosa. Através da janela, podia ver as luzes de Paris piscando como estrelas terrestres. O som distante do trânsito e das conversas na rua criava uma sinfonia urbana que a acalmava. Pensou no jantar, nas conversas, na facilidade surpreendente com que ela e Eduardo haviam se conectado. Não era atração romântica, pelo menos não da parte dela. Era algo mais profundo, uma compreensão mútua,
uma sintonia rara entre duas pessoas que haviam se encontrado no momento certo de suas vidas. Eduardo estava enfrentando o fim da vida com uma coragem e uma lucidez que a impressionavam. E ela estava enfrentando o começo de algo novo, uma versão de si mesma que talvez sempre tivesse existido, mas nunca havia tido a oportunidade de se manifestar. Pela primeira vez em anos, Marina adormeceu não pensando no dia seguinte como mais uma repetição da rotina, mas como uma página em branco esperando para ser escrita. Do outro lado do corredor, Eduardo também estava acordado, olhando pela janela de seu quarto. Ele havia falado sério quando disse que se sentira realmente vivo naquele dia. Marina havia trazido algo para sua vida que ele nem sabia que estava faltando. A capacidade de se surpreender novamente, de ver beleza em coisas simples, de sentir que cada momento importava. Amanhã seria um novo dia em Paris, e ele mal podia esperar para compartilhá-lo com ela. Marina acordou com a luz dourada do sol parisiense entrando pela janela de seu quarto. Por um momento, ficou desorientada. Onde estava? Então a realidade voltou. Paris, hotel de luxo, Eduardo, a aventura impossível que havia se tornado realidade. Levantou-se e abriu as cortinas completamente. Lá embaixo, a cidade já estava em movimento. Pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, carregando pães frescos e jornais. Cafés abriam suas portas, colocando mesas e cadeiras nas calçadas. O cheiro de café e croissants parecia subir até sua janela no 5º andar. Tomou um banho relaxante e vestiu roupas confortáveis para caminhar. Jeans, tênis e uma blusa listrada que havia comprado especialmente para a viagem, pensando que a faria parecer mais europeia. Eduardo a esperava no lobby lendo um jornal francês. Vestia calças caqui e uma camisa de algodão branca, óculos de sol no bolso. Parecia relaxado, mais jovem do que na primeira vez que se encontraram. "Bom dia", disse ele, levantando-se quando a viu. "Dormiu bem?" "Melhor do que em anos", respondeu Marina honestamente. "E você?" "Também. Há algo sobre Paris que sempre me faz dormir melhor." Tomaram café da manhã no restaurante do hotel, um buffet que era mais um banquete. Marina nunca havia visto tantas opções. Croissants frescos, pães de diferentes tipos, geleias artesanais, queijos franceses, frutas perfeitas, sucos espremidos, na hora. "Não sei nem por onde começar", disse ela, contemplando as opções. "Comece pelos croissants", sugeriu Eduardo. "São feitos aqui no hotel todas as manhãs. Depois experimente o queijo brie com a geleia de figo." Marina seguiu suas sugestões e descobriu sabores que não sabia que existiam. O croissant era amanteigado e crocante por fora, macio por dentro. O queijo tinha uma cremosidade que nunca havia experimentado. "Como você sabe tanto sobre comida?" perguntou ela. "Solidão ensina muitas coisas", disse Eduardo com um sorriso triste. "Quando se janta sozinho com frequência, aprende-se a apreciar os detalhes da comida. Vira-se quase um hobby." Depois do café, saíram para explorar a cidade. Eduardo havia planejado um roteiro diferente dos tradicionais tours turísticos. Em vez de correr entre monumentos famosos, eles caminharam lentamente pelas ruas, parando em livrarias, observando artistas de rua, sentando em bancos de praças para ver o movimento das pessoas. "Você não quer visitar a Torre Eiffel?" perguntou. Marina, quando percebeu que estavam caminhando na direção oposta. "Claro que vamos. Mas não hoje. Hoje quero que você sinta Paris, não apenas veja Paris." Eles pararam numa pequena galeria de arte, onde um jovem pintor expunha suas obras. Eduardo conversou com o rapaz em francês, traduzindo partes da conversa para Marina. Ele diz que pinta as ruas de Paris há 5 anos, tentando capturar a alma da cidade em diferentes horas do dia. Marina observou os quadros, cenas urbanas cheias de vida e movimento, pessoas caminhando, conversando, vivendo. Havia algo nas pinturas que a tocava profundamente. "São lindas", disse ela. Eduardo traduziu seu comentário, e o jovem sorriu largamente, dizendo algo em francês. "Ele disse que vai dar uma pequena tela para você, como lembrança de Paris." Não posso aceitar", protestou Marina.
Mas o jovem já estava embrulhando uma pequena pintura, uma rua parisiense no fim da tarde, com luz dourada banhando as fachadas dos prédios. Merci beaucoup, conseguiu dizer Marina em seu francês básico. Continuaram caminhando e chegaram ao rio Sena. Ali pararam numa ponte e ficaram observando os barcos que passavam, as pessoas nas margens, os vendedores de livros antigos. Eduardo, disse Marina, apoiando-se na murada da ponte. Posso fazer uma pergunta que talvez seja muito pessoal? Pode. Você tem medo de morrer? Ele pensou por um momento. Não da morte em si. Tenho medo de não conseguir fazer tudo o que quero fazer no tempo que me resta. E o que você quer fazer? Eduardo olhou para ela com uma expressão séria. Quero me conectar genuinamente com pessoas. Quero ter conversas que importem. Quero deixar algum tipo de marca positiva no mundo antes de partir. Marina sentiu um nó na garganta. Você já está fazendo isso. Como assim? Esta viagem, esta conversa que estamos tendo agora, a forma como você me fez sentir especial, quando nem eu mesma acreditava nisso. Isso é uma marca positiva. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, observando a água do Sena. Marina, posso lhe contar algo que nunca contei para ninguém? Claro. Nos últimos meses, antes de conhecê-la, eu estava considerando acelerar o processo. Não queria passar pelos meses finais de dor e deterioração. Marina sentiu o coração disparar. Eduardo... Mas depois que a conheci, algo mudou. Pela primeira vez em décadas, tenho algo pelo que esperar ansiosamente. Tenho alguém com quem quero compartilhar experiências. Marina não sabia o que dizer. Sentia-se ao mesmo tempo honrada e assustada com a responsabilidade que ele estava colocando sobre ela. Não precisa dizer nada, continuou Eduardo. Só queria que soubesse que você já me deu mais do que imagina. Eles almoçaram num pequeno bistrô próximo ao Sena. Marina experimentou escargots pela primeira vez. Uma experiência que a fez rir quando percebeu que estava comendo caracóis, mas que surpreendentemente gostou. Viu? Você é mais aventureira do que pensava, disse Eduardo, divertindo-se com sua reação. Acho que estou descobrindo coisas sobre mim mesma que não sabia, admitiu Marina. Como o quê? Como o fato de que posso ser corajosa, de que posso conversar com pessoas interessantes sobre assuntos profundos, de que posso apreciar arte, comida sofisticada, lugares bonitos, sem me sentir uma impostora. Você nunca foi uma impostora, Marina. Apenas não tinha tido oportunidade de descobrir essas facetas suas. À tarde, visitaram o Museu d'Orsay. Eduardo guiou Marina através das galerias, explicando sobre os impressionistas, não como um professor, mas como alguém que genuinamente amava a arte. Diante de um quadro de Monet, Marina ficou parada por longos minutos. O que você está pensando? Perguntou Eduardo. Estou pensando que nunca imaginei que uma pintura pudesse me emocionar assim. Olho para essas pinceladas e vejo não apenas um jardim, mas a sensação de estar num jardim. Eduardo sorriu. Essa é exatamente a intenção dos impressionistas. Capturar não apenas a imagem, mas a emoção do momento. No final da tarde, caminharam pelo Quartier Latin, explorando livrarias antigas e sebos. Marina ficou encantada com Shakespeare & Company, uma livraria inglesa que parecia ter saído de um filme. Posso comprar um livro como lembrança? Perguntou ela. Pode comprar quantos quiser, disse Eduardo. Marina escolheu uma edição de O Pequeno Príncipe em inglês e francês. Para praticar os idiomas, explicou, embora soubesse que era mais um símbolo de coragem, a coragem de acreditar que poderia aprender coisas novas, mesmo aos 32 anos. Jantaram numa brasserie tradicional, onde Eduardo pediu uma garrafa de champanhe. O que estamos comemorando? Perguntou Marina. Seu primeiro dia completo em Paris, e o fato de você ter experimentado o escargot sem fazer careta. Marina riu. Acho que mereço champanhe, então. Durante o jantar, Eduardo contou histórias de suas viagens anteriores, mas sempre comparando com a experiência atual. Já estive neste restaurante dezenas de vezes, disse ele, mas nunca prestei atenção ao pianista.
Hoje estou ouvindo cada nota porque você comentou como a música é bonita. Você está me dando crédito demais, disse Marina. Não, estou reconhecendo o que é verdade. Você trouxe uma perspectiva nova para tudo que achava conhecido. Quando voltaram ao hotel, Marina sentia-se diferente da mulher que havia acordado naquela manhã. Não era apenas Paris que estava descobrindo, era uma versão de si mesma que havia ficado adormecida por anos. Eduardo, disse ela, quando chegaram ao corredor dos quartos. Obrigada. Por tudo. Por me trazer aqui, por me mostrar a cidade de forma tão especial, Por quê? Por me fazer sentir interessante. Eduardo a olhou com carinho. Marina, você sempre foi interessante. Apenas não tinha ninguém para reconhecer isso. Naquela noite, Marina escreveu suas primeiras anotações de viagem num caderno que havia comprado na livraria. Descreveu os sabores, as cores, as sensações, as conversas. Queria lembrar de cada detalhe quando voltasse para casa. Mas pela primeira vez, a ideia de voltar para sua vida anterior não a tranquilizava. Como seria possível retornar à rotina da papelaria depois de descobrir que era capaz de apreciar arte em museus parisienses? Como voltar às conversas superficiais, depois de ter discussões profundas sobre vida e morte com alguém tão culto quanto Eduardo? Marina adormeceu com essas perguntas na mente, sem saber que nos próximos dias descobriria não apenas mais sobre Paris e Europa, mas sobre segredos do passado que mudariam tudo o que pensava saber sobre sua própria história. Nos dias seguintes, Marina e Eduardo exploraram Viena e Praga com a mesma intensidade emocional que haviam vivido em Paris. Em Viena, assistiram a um concerto na Ópera Estatal, onde Marina chorou ao ouvir uma área de Puccini. Em Praga, caminharam pela Ponte Carlos ao amanhecer, quando a cidade ainda estava envolta em neblina dourada. Mas foi durante a última noite em Praga que tudo mudou. Estavam jantando num pequeno restaurante no bairro Judeu, quando Eduardo começou a contar uma história sobre um investimento que havia feito décadas atrás. Marina ouvia distraidamente, admirando a decoração antiga do lugar, quando algumas palavras específicas chamaram sua atenção. O Fundo de Investimentos Palmeiras Douradas foi um dos meus primeiros grandes projetos. Infelizmente, acabou em falência nos anos 90, causando perdas significativas para muitos investidores. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Palmeiras Douradas. Esse nome estava gravado em sua memória como uma cicatriz profunda. Eduardo, interrompeu ela, a voz saindo mais alta do que pretendia. Você disse Palmeiras Douradas? Ele parou de falar, notando a mudança súbita em sua expressão. Sim, por quê? Marina levantou-se abruptamente, derrubando o guardanapo no chão. Preciso de ar. Saiu do restaurante sem explicações, deixando Eduardo confuso e preocupado. Nas ruas estreitas de Praga, caminhou sem rumo, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Palmeiras Douradas. O fundo que havia destruído a vida de seu pai. Joaquim Santos havia sido um homem simples, dono de uma pequena oficina mecânica. Trabalhara durante toda a vida para conseguir juntar dinheiro suficiente para dar uma educação melhor para Marina. Quando ela tinha 16 anos, ele havia investido todas as economias da família no Fundo Palmeiras Douradas, atraído pelas promessas de retornos altos e seguros. A falência havia sido devastadora. Não apenas perderam todas as economias, mas seu pai havia entrado em depressão profunda. Começou a beber, a oficina foi à falência e a família se desfez. Sua mãe foi embora, incapaz de lidar com a situação. Seu pai nunca se recuperou completamente, passando os últimos anos de vida culpando-se pelo que havia acontecido. Marina sempre soube que a responsabilidade não era apenas dele. Alguém havia criado aquele fundo, alguém havia feito promessas que não podia cumprir. Alguém havia lucrado com o desespero de famílias como a sua. E agora descobria que esse alguém era Eduardo. Quando finalmente conseguiu se acalmar o suficiente para voltar ao restaurante, encontrou Eduardo esperando ansiosamente a comida intocada à sua frente. Marina, o que aconteceu? Você está bem?
Ela se sentou lentamente, olhando-o diretamente nos olhos. Eduardo, preciso que você me conte tudo sobre o fundo Palmeiras Douradas. Ele franziu a testa. Por que esse interesse súbito? Aconteceu há mais de 20 anos. Porque meu pai investiu nesse fundo. Perdeu tudo o que tinha. O rosto de Eduardo empalideceu. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse processando informações em sua mente. Qual era o nome do seu pai? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Joaquim Santos. Ele tinha uma oficina mecânica pequena, no interior de São Paulo. Eduardo fechou os olhos, passando as mãos pelo rosto. Quando as reabriu, Marina viu uma dor profunda neles. Marina, disse ele lentamente, eu sei quem era seu pai. O mundo pareceu parar ao redor dela. Como assim? Depois da falência do fundo, recebi centenas de cartas de investidores. Mas havia uma que me marcou mais do que todas as outras. Era de um homem chamado Joaquim Santos, que havia perdido as economias de uma vida inteira. Ele não estava apenas reclamando do dinheiro. Estava desesperado porque não poderia pagar a faculdade da filha. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele escreveu para você? Escreveu. E eu nunca respondi. Havia tantas cartas, tantos processos legais, tanto caos. Arquivei a carta com as outras e tentei esquecer. Eduardo levantou-se e caminhou até a janela do restaurante, olhando para as ruas de Praga sem realmente vê-las. Mas nunca consegui esquecer completamente. Aquela carta me perseguiu durante anos. A forma como ele escrevia sobre você, sobre os sonhos que tinha para seu futuro, foi uma das razões pelas quais comecei a questionar o que estava fazendo com minha vida. Marina não conseguia parar de chorar. Você sabia. Quando me encontrou no banco, você sabia quem eu era. Eduardo virou-se para ela, os olhos também marejados. Não imediatamente, mas quando você me disse seu nome, quando mencionou onde trabalhava, comecei a suspeitar. Mandei um investigador confirmar. Então, tudo isso foi uma farsa? Marina levantou-se novamente, a voz tremendo de raiva e dor. A viagem, a amizade, tudo foi culpa? Não. Eduardo voltou rapidamente para a mesa. Marina, escute. Sim, eu sabia quem você era quando a convidei para esta viagem, mas não foi culpa que me motivou. Então o que foi? Eduardo respirou fundo como se estivesse se preparando para revelar o segredo mais importante de sua vida. Foi admiração. Quando descobri que você era filha de Joaquim Santos, fiquei impressionado. Apesar de tudo que sua família passou por minha culpa, você se tornou uma mulher gentil, trabalhadora, íntegra. Você poderia ter se tornado amarga, revoltada, destrutiva, mas escolheu a bondade. Marina balançou a cabeça confusa. Isso não faz sentido. Faz sim. Marina, você é o que eu gostaria de ter sido. Alguém que, mesmo depois de sofrer injustiças, ainda é capaz de ajudar um estranho no banco. Você é a prova de que é possível manter a humanidade mesmo depois de ser ferido pela vida. Marina se sentou novamente, exausta emocionalmente. Eduardo, você destruiu minha família. Eu sei. E por isso quis lhe dar esta viagem. Não como pagamento pelo que fez de errado. Nada pode compensar isso, mas como uma forma de honrar a memória do seu pai e reconhecer o que você se tornou apesar de tudo. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Marina falou. Meu pai nunca se recuperou. Completamente. Passou os últimos anos da vida se culpando, bebendo demais, se isolando. Ele achava que havia falhado comigo. Sinto muito, disse Eduardo sinceramente. Sinto muito por ele, por você, por sua família. Sei que palavras não podem desfazer o que aconteceu, mas preciso que saiba. Não passou um ano desde então sem que eu pensasse naquela carta. Marina olhou para Eduardo, o homem que havia sido indiretamente responsável pela destruição de sua família, mas que também havia lhe dado as 3 semanas mais extraordinárias de sua vida. Eduardo, disse ela finalmente, eu preciso processar tudo isso. Preciso entender o que sinto. Claro, compreendo perfeitamente. Acho que quero voltar para casa amanhã. Eduardo assentiu, embora Marina pudesse ver a decepção em seus olhos.
Vou providenciar sua passagem de volta imediatamente. Na manhã seguinte, no aeroporto de Praga, eles se despediram de forma educada, mas distante. Eduardo tentou falar sobre a experiência que haviam compartilhado, mas Marina não conseguia mais separar as memórias maravilhosas da descoberta devastadora. Marina, disse ele, antes que ela passasse pela segurança, independentemente de como esta viagem terminou, quero que saiba que você me deu algo precioso. Me deu a possibilidade de conexão humana real. Obrigado por isso. Marina assentiu, sem conseguir falar. Então se virou e seguiu para o portão de embarque. Durante o voo de volta ao Brasil, Marina refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sentia-se como se tivesse vivido várias vidas em 3 semanas. Havia descoberto partes de si mesma que nem sabia que existiam. Havia experimentado beleza e sofisticação que sempre achou estar além de seu alcance. Mas também havia descoberto que o homem que lhe proporcionara tudo isso era o mesmo que havia indiretamente causado tanto sofrimento à sua família. Como processar essa contradição? Quando chegou ao Brasil, Marina voltou para seu apartamento e sua rotina, mas nada estava igual. Ela havia mudado de forma irreversível. Na papelaria, continuava atendendo clientes e organizando estoques, mas sua mente estava constantemente em Paris, Viena, Praga. Seu Roberto notou a mudança imediatamente. As viagens te fizeram bem, Marina. Você parece mais viva. Obrigada, seu Roberto. Mas também parece triste. Aconteceu alguma coisa? Marina suspirou. É complicado. 2 semanas depois de sua volta, Marina recebeu uma ligação de um advogado. Eduardo havia falecido no dia anterior, em casa, dormindo. No testamento, havia deixado uma quantia significativa para Marina, o suficiente para que ela nunca mais precisasse se preocupar com dinheiro. Junto com o testamento havia uma carta. Querida Marina, se você está lendo isso, significa que meu tempo chegou ao fim. Espero que tenha sido pacífico, como os médicos previram. Quero que saiba que, apesar de como nossa viagem terminou, aquelas 3 semanas foram as mais significativas da minha vida. Você me deu algo que eu nunca havia experimentado. Amizade genuína, conversas que importavam, a sensação de estar vivo de verdade. Sei que descobrir a verdade sobre meu passado foi devastador. Sei que você precisa de tempo para processar tudo, mas quero que saiba que você é extraordinária, Marina. Sua capacidade de bondade, mesmo depois de sofrer injustiças, é algo raro e precioso. O dinheiro que estou deixando para você não é pagamento por nada. É um reconhecimento de quem você é e uma forma de garantir que tenha liberdade para fazer as escolhas que quiser fazer na vida. Seu pai teria ficado orgulhoso da mulher que você se tornou. Viva, Marina. Viva plenamente, corajosamente, alegremente. Você merece toda a felicidade do mundo. Com gratidão eterna, Eduardo. Marina chorou por horas depois de ler a carta. Chorou pela perda de Eduardo, pela complexidade de seus sentimentos em relação a ele, pela oportunidade perdida de talvez perdoá-lo completamente. Mas também chorou de alívio. Eduardo havia morrido em paz, e ela havia sido parte disso. Independentemente de seus erros do passado, ele havia tentado fazer o que era certo em seus últimos meses. 6 meses depois, Marina usou parte do dinheiro herdado para abrir sua própria livraria. Não uma papelaria comum, mas um espaço dedicado à literatura, arte e cultura. Chamou-a de Páginas Douradas, uma referência, sutil tanto ao fundo que havia destruído sua família, quanto à cor dourada das memórias que havia construído na Europa. A livraria se tornou um ponto de encontro para pessoas que amavam conversas profundas, assim como as que ela havia tido com Eduardo. Marina organizava clubes de leitura, saraus de poesia, exposições de arte local. E toda sexta-feira, ela separava um tempo para escrever. Estava trabalhando em um livro sobre sua experiência, uma história sobre perdão, descobertas pessoais e a complexidade das relações humanas. 1 ano depois da morte de Eduardo,
Marina estava organizando uma exposição de fotografias de viagens na livraria quando um jovem de cerca de 20 anos entrou. "Você é Marina Santos?" perguntou ele. "Sou sim. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Gabriel Mendonça. Sou neto de Eduardo Mendonça Silveira." Marina sentiu o coração acelerar. "Seu neto?" "Sim. Minha mãe era filha dele, mas eles se afastaram quando eu era pequeno. Só soube da existência dele depois que morreu." Gabriel olhou ao redor da livraria. "Minha mãe me contou sobre você, sobre a viagem que fizeram juntos. Ela disse que você foi muito importante para ele nos últimos meses de vida." Marina não sabia o que dizer. "Trouxe uma coisa para você", continuou Gabriel, entregando-lhe uma caixa pequena. "Ele deixou isto especificamente para você." Dentro da caixa havia um anel simples, com uma pequena turquesa, a mesma pedra, que Eduardo usava numa corrente durante a viagem. "Ele disse que você entenderia o significado", explicou Gabriel. Marina sorriu, lembrando-se de uma conversa que haviam tido em Viena sobre como as turquesas simbolizavam proteção e amizade verdadeira. "Ele também deixou isto." Gabriel entregou-lhe um envelope. Era uma foto que Marina não sabia que existia. Alguém os havia fotografado sem que percebessem, numa ponte sobre o Sena, em Paris. Ela estava rindo de alguma coisa que Eduardo havia dito, e ele a olhava com uma expressão de pura alegria. No verso da foto, Eduardo havia escrito: "Para Marina, que me ensinou que nunca é tarde demais para fazer um amigo verdadeiro." Marina colocou o anel no dedo e guardou a foto carinhosamente. Olhou para Gabriel, que tinha os mesmos olhos azuis do avô. "Gostaria de tomar um café?" perguntou ela. "Tenho muitas histórias para contar sobre seu avô." Gabriel sorriu. "Adoraria." Enquanto preparava café para os dois, Marina refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Eduardo havia sido responsável por uma das maiores tragédias de sua vida, mas também havia lhe proporcionado uma das maiores transformações. Havia destruído sua família financeiramente, mas também havia lhe dado a chance de descobrir quem realmente era. A vida era complexa demais para julgamentos simples. Às vezes, as mesmas pessoas que nos machucavam também eram capazes de nos curar. Às vezes, o perdão não era um ato único, mas um processo gradual de compreensão. Marina havia aprendido que era possível honrar a dor do passado sem permitir que ela definisse o futuro. Havia aprendido que coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de viver plenamente, apesar dele. E mais importante, havia aprendido que nunca era tarde demais para se tornar quem você realmente é. Sentada em sua livraria, conversando com o neto do homem que havia mudado sua vida de formas tão contraditórias, Marina sorriu. Sua história havia começado com um gesto simples de bondade num banco, continuara com uma aventura impossível pela Europa e agora se desenrolava em novas possibilidades de conexão e compreensão. Ela havia encontrado sua voz, sua coragem, sua própria versão de felicidade. E isso, pensou Marina enquanto servia café para Gabriel, era mais do que suficiente. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a história de Marina e Eduardo tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta narrativa sobre perdão, descobertas pessoais e a complexidade das relações humanas nos lembra que a vida raramente é simples, mas sempre é rica em possibilidades de transformação. Se você se emocionou com esta jornada de Marina, desde a papelaria até as livrarias de Paris, desde a descoberta de si mesma até o difícil processo de perdão, não deixe de se inscrever em nosso canal. Toda semana, trazemos histórias que exploram os mistérios do coração humano, os dilemas morais que todos enfrentamos e a capacidade infinita de renovação que existe dentro de cada um de nós. Deixe seu like se esta história despertou reflexões sobre suas próprias escolhas e relacionamentos. E nos comentários, conte-nos, você já viveu uma situação onde teve que escolher entre o ressentimento e o perdão? Como foi esse processo para você?